Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Nesta manhã de vitória, de bênção, prosperidade espirituais em nossas vidas, amém? Sou a missionária Daiane, do canal Guiados pelo Espírito Santo de Deus, e venho aqui te trazer uma reflexão e começar o meu testemunho, como eu prometi a vocês, amém? Quem está me acompanhando sabe, né, que estou aqui no estado de São Paulo há 2 anos e o Senhor me fez passar por um processo. Ele me avisou logo quando eu cheguei, começou fatores emocionais causados pela uma enfermidade, a bactéria H. pylori, né? E através disso o Senhor me deu uma visão e falava comigo, né? Eu questionando, indagando o Senhor, e o Senhor falava que eu ia passar por esse processo de enfermidade, e através desse processo de enfermidade, eu ia passar por um quadro depressivo. E eu entrei em desespero, comecei a orar, comecei a chorar, a indagar o Senhor, por quê? E Ele falou, para quê eu iria passar, né? E que eu iria passar para que eu pudesse ajudar outras vidas, porque os púlpitos estão usando a depressão dizendo que é falta de Deus. E a gente indo para a Bíblia, irmão, a gente vê que não é falta de Deus não, porque Elias ele passou um quadro depressivo e permitido por Deus. E através daquela situação que Elias passou, irmão, ele teve um encontro com Deus diferente. Ele já tinha Deus, ele já era amigo e íntimo de Deus. Tão tal que ele, até pela sua palavra, o Senhor velava. Porque quando Elias pediu algo em nome de Elias, o Senhor fez, né? E será que foi falta de Deus aquele momento de tristeza, de angústia, de medo que Elias sentiu? Com certeza que não, né? Então, irmão, que a gente venha ler a Bíblia. Então, foi isso que Deus criou. Lá atrás, eu corria da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, porque já lá atrás o Senhor me dava visões espirituais e sonhos. E, infelizmente, como José contava, e muitos irmãos não acreditava, zombava e dizia que eu estava endemoniada. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu estou vendo quem é o endemoniado, entendeu? Porque Paulo teve um espinho em sua carne justamente para não se vangloriar, para não se ensoberbecer pelas visões que Deus dava, pelas revelações que Deus dava a ele. Amém? Então, irmão, nesse processo o Senhor mostrou que eu iria passar esse quadro depressivo e que eu ia para a palavra. E que não adianta eu reclamar, porque eu iria passar. E através disso, irmão, eu batendo de frente com Deus, brigando com Deus como Jacó brigava, o Senhor me mostrou um urso dentro do meu quarto. E a primeira vez foi uma sensação terrível, né? Eu me levantei, comecei a orar, comecei a repreender e amém. A segunda vez a mesma coisa. E isso no começo que eu tinha chegado aqui, né? Nos meados de junho para julho. E o que acontece? A terceira vez, irmão, eu fui para o joelho, não, só pelo joelho, fui para a palavra, e disse a ele que eu queria entender o que significava aquele ataque espiritual causado por aquele urso e querendo tirar a minha vida, mas não era a minha vida, porque ele estava querendo pegar a minha cabeça, ele queria apertar a minha cabeça, entendeu? Na visão espiritual. E eu comecei a clamar ao Senhor, repreender, paralisada na minha cama. E via, irmão, como se fosse um ser humano do meu lado. E a força satânica era tão grande que me paralisou. Mas em espírito eu comecei a orar e comecei a repreender e o mal cessou. E ali eu dobrei os joelhos pela madrugada no dia 14/9 de 2019, antes da Covid. E comecei a orar, comecei a repreender e dizer, Senhor, eu não aceito. E eu quero que o Senhor me fale, que o Senhor me revele. E o Senhor mandou abrir a Bíblia. E me fez ver, enxergar o que é que o urso significa. E estava significando ali naquele momento para a minha vida. Amém, irmãos? E o urso, a gente sabe que ele é matador, irmão. Ele é traiçoeiro. Ele abraça para matar.
E urso, na palavra de Deus, irmão, significa principado, contra gerações, significa reinos. Mas antes desse urso, irmão, eu tive uma visão, um sonho. E nesse sonho eu via do céu caindo, como se fossem os anjos decaídos, entendeu? Eu via como fogo descendo. E nesse momento eu não entendi e deixei para lá. Aí veio a revelação do urso. E eu juntei as duas peças, né? E nessa visão que o Senhor me deu sobre essas, como se fossem as estrelas, flechas caindo do céu, era no Palácio do Governo, em Brasília. E eu deixei para lá. E quando veio o urso, irmão, nesse período do dia 14/9/2019, e quando começou a Covid, eu comecei a entender. Continuando, irmão, eu quero deixar aqui em Isaías para que você venha a entender. Isaías 15, que nos diz assim: manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Amém? Esse aqui, irmão, quem comeu o mel foi o Senhor Jesus, a manteiga e o mel. E nós sabemos que o urso, ele se alimenta do quê, irmão? Se alimenta do peixe e se alimenta do mel. E nós também sabemos que quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e antes dele subir ao trono da graça de Deus, ele se encontrou com os discípulos em uma das pescarias dos discípulos e ele comeu, juntamente com seus discípulos, peixe e mel. E peixe e mel quer representar e significar, irmão, sobre a nossa mente, a mente humana. Então, quero dizer, irmão, nesta manhã, que o Senhor me fez passar para que eu pudesse enxergar e ver que não é a depressão que está tirando a vida do povo. A depressão é uma angústia, é uma tristeza, é um medo, é a falta de vontade, de força de viver. Mas através disso aí, irmão, vem a opressão, que foi a que tirou a vida de Judas. Então, irmão, Judas, ele tirou a sua vida através daquela opressão. E através da opressão do inimigo, acusando Judas, incentivando Judas a tirar a sua própria vida, Judas se suicidou. E veio a possessão demoníaca a tirar a vida de Judas. Então, o que está tirando a vida do povo de Deus, dos servos do Senhor, do ser humano, é a opressão, irmão. Através da opressão, a possessão demoníaca. E isso é um dos principados. E é este urso que veio como um principado para tirar a vida mental do ser humano. Então, que eu e você não venha ficar de braços cruzados, que eu e você não venha julgar e dizer que é falta de Deus. Do mesmo jeito que nós temos que cuidar, irmão, do nosso físico, do nosso espiritual, da nossa alma, temos que cuidar da nossa mente. E é na nossa mente a maior batalha espiritual que enfrentamos, causada pela opressão do mal. Até o nosso próprio Jesus recebeu a opressão de Satanás quando estava lá naquele monte 40 dias e 40 noites jejuando. E não foi por falta de Deus. Ele estava 40 dias em jejum e oração. E